Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa aula a gente vai falar sobre o fenômeno da dilatação térmica. Então vamos começar? Vem comigo. Sobre o fenômeno da dilatação térmica, galera, primeiro a gente vai começar a aula analisando a seguinte charge. Então nós temos aí um rapaz um pouco mais parrudo, tentando ali desatar, rachar uma porca que está bem presa. E temos outro rapaz ali que é um pouquinho magrinho, tá vendo aquela dificuldade, não é tão forte assim. Chega ali, esquenta a porca que está presa no parafuso e com uma certa facilidade, com a luva, óbvio, para não queimar a mão, ele consegue desatar, rachar aquela porca ali, deixando esse outro rapaz aí mais forte, meio que constrangido ali, meio que sem graça ali na hora. Então, mas afinal de contas, o que seria esse fenômeno da dilatação térmica? A gente chama de dilatação térmica toda vez que um corpo aumenta suas dimensões com o aumento da temperatura. Então, toda vez que você está ali aumentando, aquecendo o corpo, aumentando a temperatura do corpo, ele tende a aumentar as suas dimensões. Nota que isso não vai acontecer com todos os tipos de substâncias. Existem alguns corpos que, no lugar de aumentar de aumentar o tamanho com o aumento da temperatura, ele pode tender a diminuir. Por exemplo, borracha. Você pega aí uma sandália de borracha, uma sandália havaiana, por exemplo, coloca ela ali no sol, deixa ela no sol um tempinho, você vai ver que a borracha vai tender a encolher de tamanho. Não é sobre esses corpos que eu vou falar nesse vídeo. A ideia é falar sobre o que acontece na maior parte das vezes, principalmente com materiais metálicos, que aumenta suas dimensões, eles vão aumentar suas dimensões com o aumento da temperatura. Beleza? Então vem comigo, vamos seguir que tem bastante coisa para a gente ver ainda. Bom, esse aumento que acontece, a gente, bacana, então dá para aumentar consideravelmente o tamanho dos corpos? Não é bem assim. Esse aumento ele não é tão significativo, vai aumentar tanto, vai dobrar de tamanho praticamente o corpo, né? A gente não vai conseguir ter desse jeito. Mas olha só, acompanha comigo o raciocínio. Se você pegar uma barra de ferro de meio metro e essa barra de ferro você colocar ela dentro de um forno, e você elevar a temperatura desse forno, vai estar ali em equilíbrio térmico a barra de ferro junto ali com o interior do forno, e você aumenta a temperatura em 400 graus Celsius. Então, você pegou uma barrinha de ferro, colocou dentro do forno, aumenta a temperatura desse forno, eleva aí até 400 graus Celsius, na hora que você tira, detalhe, essa temperatura não vai ser suficiente para fundir o ferro, então ele não vai derreter, vai continuar ali no estado sólido, ok? E na hora que você tira, essa barrinha de ferro ela sofreu um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura de 400 graus Celsius, mas ela sofreu também um aumento de tamanho. Só que experimentalmente é possível observar que esse aumento de tamanho que ela sofreu é em torno de 2 milímetros. Então aquela barrinha que tinha meio metro, agora ela tem meio metro seguido ali de 2 milímetros. Por 2 milímetros não aumentou praticamente nada. E aí, em vista disso, a gente pode vir a ficar perguntando, né? Poxa, mas se para um aumento tão grande de temperatura, ela aumenta tão pouco o tamanho, por que a gente vai perder tempo estudando sobre isso? Então a resposta é muito simples. Ela tem alguns efeitos que a gente consegue perceber, algumas evidências, apesar de ser pequenininho, a gente consegue perceber pela dilatação. Então vamos supor o seguinte, ó, o primeiro desenho que está aí, eu tenho uma garrafa de vidro, ela está tampada, bem vedada, e eu coloquei essa garrafa de vidro cheia d'água em banho-maria. Se eu faço isso, eu corro o risco de me machucar severamente, porque conforme ela vai aumentando, vai empurrando ali, está vedada, pode acabar desse vidro romper e estourar, e aí caco de vidro para tudo quanto é lado. Essa é uma primeira aplicação aí que eu consigo observar. O aumento não é tão significativo assim, mas a gente pode ali gerar algumas tensões ali e atrapalhar esses esforços mecânicos. Bom, o amálgama dentário. Então isso daqui, ó, essa partezinha que está aqui no dente, essas obturações, teve uma cárizinha ali no dente, vai ter que fazer uma obturação. O material amálgama dentário, ele tem que ter um coeficiente de dilatação similar ao dente. Porque, por exemplo, você imagina que você tem ali um amálgama dentário que ele tem um coeficiente de dilatação maior, ele tem a propriedade de aumentar mais facilmente ou diminuir mais facilmente do que o dente. Então, nisso que ele está ali aumentando, na hora que você beber alguma coisa quente, o amálgama, a obturação, ela vai aumentar mais do que o dente consegue aumentar. E aí vai acabar rachando o dente, pode quebrar o dente. E se você tomar alguma coisa muito fria, ela vai diminuir mais de tamanho do que o dente. Aí cai a obturação, continua ali
a cárizinha ali, né? Ou então a parte ali que tirou a cárie, fica ali aquele buraquinho ali aberto, propenso para algumas possíveis infecções. Bom, vamos lá que tem mais. Na foto que está aí, ó, tem uma relação dos trilhos de trem. Se os trilhos de trem não possuírem essa juntazinha, esse espacinho aí no meio, que é chamado de junta de dilatação, o que acontece é que com as temperaturas elevadas, conforme você vai tendo uma elevação de temperatura ao longo do ano ou ao longo do dia, ao longo dos meses, pode acontecer aí de, na ausência dessa junta de dilatação, você entortar o trilho. E se você está entortando o trilho, para o trem que vai passar por ali, para ele descarrilhar, a probabilidade é muito grande. Ou seja, você inutilizou aquele trecho. Aquele trecho passou a ser inutilizado porque não foi pensado nessa junta de dilatação. Outra parte também que a gente consegue reparar na dilatação são em postes. Então você tem ali o fio que está no poste, se você colocar esse fio no poste, por exemplo, em um dia muito quente, você colocou ele ali esticadinho, se passou algum tempo, algum período, chegou o inverno, a temperatura no inverno tende a ser menor do que a temperatura que era no verão. E aí, nisso que está diminuindo, no lugar dele expandir, né, de acontecer a dilatação, acontece a contração. É o inverso da dilatação. E aí, essa contração vai acontecendo, acontecendo, pode ou arrebentar com os postes, ou até arrebentar com o fio mesmo, a transmissão elétrica ali. E se você deixar essa barriguinha aí, que tem que ter de forma muito evidente, quando for um dia mais quente do que aquele, ela pode ir arreando cada vez mais, ao ponto, sei lá, de se bobear, tocar no chão. Estou exagerando aqui um pouco, mas é só para vocês perceberem isso. Bom, então esses são alguns dos efeitos. Então, um efeito que é muito comum no cotidiano, que é o seguinte, você tem ali um pote de vidro, pote de palmito, por exemplo, com um pote de vidro, você está difícil de abrir esse pote de vidro, mas a tampa dele é de metal. Se você jogar água quente só na parte da tampa, tanto o vidro que está ali contido vai receber esse calorzinho, ele vai aumentar de tamanho, quanto a tampa metálica também vai aumentar de tamanho. E aí, só que o metal ele aumenta mais fácil. Os átomos ali vão começar a se agitar mais rapidamente, mais fácil do que o vidro. E aí fica fácil você retirar essa tampa aí desse pote de palmito. Então tem até uma página no Facebook, né, Piadas Nerds, eu acho que eles também têm um home site deles. Eles fizeram a seguinte situação, desculpa. Esta é Caroline. Caroline tinha um pote de palmito muito difícil de abrir. Ela poderia chamar algum homem para resolver, mas lembrou que o coeficiente de dilatação do metal é bem maior que o do vidro. Então ela aplicou água quente. Parabéns, Carol. O mundo precisa de mais mulheres independentes como você. Então a gente já consegue entender algumas charges, entender algumas ironias, algumas piadas nerds, né? Como é o próprio nome da página no Facebook. Bom, a dilatação também ela tem alguns efeitos que são desejáveis. Esse termômetro aí, que é um termômetro de mercúrio, que hoje em dia não pode mais ser vendido, porque o mercúrio é um metal tóxico, né? Então, aquele tubinho ali, aquela colunazinha ali de mercúrio, ela vai aumentar com o aumento da temperatura. Então, ela dilata e aí a gente conseguia, na época da utilização desses termômetros, calcular ali a variação, o valor específico da temperatura pela variação dessa coluna. E aí do lado a gente tem outro exemplo, que é um exemplo de um termostato, né? Que é uma aplicação para um termostato, que é a lâmina bimetálica. São dois metais colados um do lado do outro, que ela vai entortar ou para um lado ou para o outro, dependendo aí da variação de temperatura. Isso lá na frente a gente estuda com um pouquinho mais de calma. Em outro vídeo a gente fala só sobre lâmina bimetálica. Valeu? Então vamos seguindo aí que tem bastante coisa para ver. Bom, por que essa dilatação ela acontece? A gente sabe que os corpos não possuem temperatura, eles estão em uma determinada temperatura, e essa temperatura que eles estão é oriunda do grau de agitação das partículas que compõem esse corpo. Se elas estão mais agitadas, a energia cinética média delas ali vai ser maior, e aí a temperatura é um reflexo disso. Se você vai diminuindo esse grau de agitação, ela tende a diminuir a temperatura, que também vai ser um reflexo disso. Então, aqui nessas duas imagens, uma aí está representando as moléculas de água, né? Algumas ligações entre algumas outras moléculas, perdão, não necessariamente de água. E aí nessa outrazinha aqui, nessa que está mais à esquerda, nós temos os átomos ali. Se você vai aumentando a dilatação, se você vai aquecendo eles tendem a aumentar a agitação e ficar cada vez mais distantes. E aí, com relação a isso, tem uma simulação que é bacana de mostrar. A simulação é justamente o seguinte, ó. Tá aí no site
Essa simulação foi tirada no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é a professora Leila, ela postou lá no site deles, e aí a gente consegue fazer o seguinte, ó. Olha o que vai acontecer conforme eu estou aquecendo um determinado corpo. Ele vai aquecendo, ele tende a aumentar de tamanho, esse aumento de tamanho, esse aumento nas dimensões, é justamente por esse aquecimento. Ou seja, as moléculas que estavam aqui, os átomos que estavam aqui, eles começam a vibrar cada vez mais, vão vibrando, 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 e aí essa vibração vai aumentando as dimensões dele. Tranquilão? Então, voltando para nossa apresentação, é com essa relação aí que vai, com esses fatores aí que vão ocorrer. Vou só retornar aqui, beleza. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, ó. Esse corpo que está aqui, nessa primeira figura aqui, se você não esquentar, se você não aquecer, essas moléculas estão vibrando em torno de um ponto de equilíbrio. Se você aquecer, essa vibração aumenta, é como se tivesse essas linhas aqui, ó, e isso daqui fosse aumentando conforme o aumento de temperatura. É isso, é só pegar um apontador aqui, ó. Então, se está aumentando aqui, aqueceu, aqui aumenta também, então aqui, representando por essas molinhas, seriam as ligações químicas existentes entre cada um dos átomos, e essa ligação aqui, essa molinha seria a vibração, cada um desses átomos aí sofrendo. Então, vamos lá. A gente sabe, então, que um sólido, quando aquecido, ele vai crescer, mas ele vai crescer nas 3 dimensões. Ele cresce na altura, largura e comprimento. Algumas vezes, no entanto, a gente está interessado em determinar o crescimento de apenas uma dessas 3 dimensões. E aí é o caso, por exemplo, de um trilho na estrada de ferro. O trilho na estrada de ferro, você não vai querer saber quanto que ele cresceu, quanto que aumentou a largura dele, você quer saber quanto que ele aumentou em comprimento, de um para o outro. E se você quer saber esse aumento em comprimento, é justamente o que a gente chama de dilatação linear, vai ser apenas uma dimensão que a gente vai considerar. Então, nesse vídeo, a gente só considera a dilatação linear, beleza? Então, a gente já sabe que os corpos, a maior parte das vezes, metal, por exemplo, né? Metal é quase sempre isso, melhor dizendo. Ele vai aumentar as suas dimensões com o aumento da temperatura, e aí, para esse caso aí do metal no trilho, eu quero saber apenas uma única dimensão, apenas o comprimento. Tranquilo para todo mundo? Então, vamos cair já matando em questão, ó. Se você tem um trilho de aço, esse trilho de aço ele mede 10 metros de comprimento, isso a 20 graus Celsius, qual será o comprimento quando a temperatura aumentar para 80 graus Celsius? Jack Sparrow aí já meteu o pé antes que sobe para ele. E se você está empolgado para fazer isso, vamos dar uma de John Kleber aqui, que a gente vai entender quais são as relações, quais são os fatores que dependem dessa dilatação. Então, a dilatação linear, como a gente viu lá naquela animaçãozinha do site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui nós temos a barra de metal, né, a temperatura inicial, ela tem esse comprimento inicial. Se você aumenta a temperatura dela, esse aumento de temperatura faz com que ela tenha esse tamanho LF aqui, ó, esse tamanho L final, esse comprimento L final. E aí, quanto que ela aumenta? Fácil nesse caso de calcular. É o tamanho final menos o tamanho inicial. Então, esse aí seria o ΔR. É só uma maneira de calcular esse ΔR. Só que na questão que foi mostrada para a gente, no slide que foi mostrado para a gente, retornando nele aqui rapidinho, ó, ele não fala qual que é o tamanho final. Se ele falasse que o tamanho final era 10,005, a gente, pô, beleza, variou 0,05 metros, que teriam 5 milímetros a variação dela. Só que ele não fornece isso para a gente, ele só fornece quanto que ela tem no início, qual a temperatura dela no início e qual a temperatura dela no final. E aí a gente que se vira, a gente que lute para poder calcular isso. Então, essa dilatação, a experiência ela mostra, então, que ela vai depender de 3 fatores. Ela depende, primeiro, do aumento da temperatura, do comprimento inicial e do material que ela é feita. Então, vai depender desses 3 fatorzinhos. Então, primeiro, esse aumento de temperatura. Vamos imaginar o seguinte, se a dilatação ela ocorre quando a temperatura do corpo aumenta e as moléculas começam a ficar mais afastadas, o arranjo ali dos átomos na rede cristalina começa a ficar maior, então, se eu tiver uma determinada barra de ferro com tamanho e ela sofreu um aumento de 40 graus Celsius, uma outra barra de ferro com o mesmo tamanho inicial sofreu um aumento de 20 graus Celsius,
a primeira vai aumentar mais do que a segunda, porque o aumento de temperatura foi 2 vezes maior. Ela vai aumentar a primeira 2 vezes mais do que a segunda. Beleza? Isso aí é de boa. O comprimento inicial. Se você pegar, por exemplo, uma barrinha de 3 metros e fazer essa barrinha de 3 metros, vamos supor que seja daquele ferro que estava lá naquele forno. Você fazer com essa barrinha de 3 metros, ela aumente 400 graus Celsius, ela vai dilatar um certo tamanho. Se você pegar agora uma barrinha de 1 metro, ela também vai dilatar, mas ela vai dilatar 3 vezes menos, ela é 3 vezes menor. Ou seja, depende do tamanho inicial. Quanto maior for a barra, o tamanho inicial da barra, o tamanho inicial do comprimento ali, maior vai ser a dilatação, quanto que ele vai aumentar lá no final. E depende também do material que constitui. Esse material que constitui, por exemplo, isso é determinado experimentalmente. E aí a gente tem uma tabelinha. Essa tabelinha, por exemplo, antes de chegar nela e discutir sobre ela, já volto nela já, a gente tem aí, por exemplo, do aço, já que o trilho do trem que a gente está considerando, ele é feito de aço. Então, experimentalmente, para o aço foi observado que o coeficiente de dilatação, ou seja, a facilidade que o aço tem para variar o tamanho com o aumento da temperatura, é de 11 vezes 10 a menos 6 metro por metro grau Celsius. Então, a gente já sabe, já pode perceber, eu só alterar um pouquinho aqui o slide, jogo rápido, a gente consegue perceber que esse metro que está aqui, ó, eu posso cancelar com esse outro metro que está aqui. E aí a minha unidade vai ficar 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. O que isso quer dizer? Está no próprio slide aí o significado disso. Está justamente nessa parte aqui. Só pegar um marca-texto aqui para poder mostrar para vocês. Então, isso significa que ele está variando 0,0000011 metros por milésimo. Deixa eu só puxar aqui. 11 metros, 0,00011 metros. O que isso quer dizer? Que ele aumenta 11 milésimos de milímetro a cada 1 grau Celsius. Beleza? O aumento que ele vai sofrer é em torno disso daí. É bem pequenininho. Para cada 1 grau Celsius que aumentar, essa barra de aço, ela vai aumentar 11 milésimos de milímetro. Então, dava para a gente ter feito aí meio que uma regrinha para isso. Mas vamos seguindo. Dos materiais em si. A gente tem aí que para os materiais, cada material experimentalmente é obtido esse valor de quanto que ele aumenta, em milésimos de metro, a cada grau Celsius. Então, por isso, esse grau Celsius a menos 1 que está aqui, ele é só uma unidade que vai estar sendo utilizada. Se for grau Celsius a menos 1, ou 1 dividido por grau Celsius, significa que a variação de temperatura tem que estar medida em grau Celsius. A aspa aqui rapidinho, essa variação também pode estar em Kelvin. Porque a variação em Kelvin e a variação em graus Celsius, ela é a mesma. Se eu aumentar 20 graus Celsius de um lado, eu vou aumentar 20 Kelvin do outro. Então, como a escala é a mesma, a proporção é a mesma, não tem problema. Só observação aí para possíveis questões em vestibular. Então, recapitulando. Um corpo, quando ele recebe calor, ele aumenta a temperatura. Com esse aumento de temperatura, ele tende a aumentar suas dimensões. E esse aumento nas dimensões, por enquanto, a gente só está considerando em uma única dimensão e depende de 3 fatores. Depende de quanto que aumentou a temperatura, depende do tamanho inicial do corpo e depende do material que ele é constituído. Isso é tabelado. Uma parte das vezes a questão vai fornecer o valor desse coeficiente de dilatação para a gente. Então, juntando isso tudo, é uma multiplicação direta. Depende. O ΔL do corpo vai depender do tamanho inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação que a questão vai fornecer, multiplicado pela variação de temperatura. Então, aqui, por exemplo, se for dado em metros, o ΔL, meu tamanho inicial foi dado em metros, o meu alfa é 1 dividido por grau Celsius ou grau Celsius a menos 1, na maior parte dos casos poderia ser 1 dividido por Kelvin, ou Kelvin a menos 1, não vai alterar em nada porque é só pela variação, e a variação de temperatura está aqui registrada em grau Celsius. Beleza? Vamos aplicar isso para aquela situação do problema inicial lá atrás. Lá atrás era um trilho de aço que possuía um comprimento inicial de 10 metros. Então, ele está aqui, esse comprimento inicial de 10 metros.
Temperatura está aumentando de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius, ou seja, minha variação de temperatura dá 60 graus Celsius. E a gente consegue determinar essa relação, lembrando que o ΔL é igual ao L0 multiplicado pelo alfa multiplicado pelo ΔT. Então, esse termo que está aqui ó, na hora da fórmula, esse termo todinho aqui, isso aqui é o meu alfa, meu coeficiente de dilatação linear para o aço. Esse termo que está aqui é o meu L0 e este termo que está aqui é a minha variação de temperatura. Ah, Felipe, você colocou trocado. Galera, a gente sabe que lá da matemática, se é uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz, a ordem que você colocar não vai ter problema nenhum. Resolvendo essa continha, a gente chega aqui que esse fator, e aí a gente vai precisar de potências de 10, lembrar a potência de 10 para isso, então é um ferramental matemático necessário para tornar rápido essa resolução. Daí 6,6 vezes 10 a menos 3. Pô, vezes 10 a menos 3 metros seria a mesma coisa que 6,6 milímetros. Pô, 6,6, se a gente arredondar, a gente pode falar que se aumenta em torno de 7 milímetros. Então, seria em torno de 0,007 metros ou 7 milímetros. E aí a gente tem, então, o tamanho final desse trilho de trem, que sofreu esse aumento de 60 graus Celsius, vai ser o tamanho final dele, é o inicial, mais o quanto que ele aumentou, mais o ΔL que a gente calculou nessa fórmula aqui. Então, seria os 10 metros mais 0,07 metros. Então, o tamanho final que ele tem, só pegar o marca-texto aqui, o tamanho final que ele possui é justamente esse. Beleza? Aí foi uma aplicaçãozinha direta da dilatação. Para a gente pular rapidinho, e se ele fosse resfriado? Se ele fosse resfriado, no lugar de dilatar, ele vai contrair. Então, se a gente pegasse essa mesma barra de ferro, se a gente pegasse, por exemplo, uma barra não de ferro agora, mas de alumínio, como está aí na questão, a 20 graus Celsius, de 20 metros no início, perdão, a 40 graus Celsius, ela sofre uma diminuição de temperatura, ela baixa para menos 10. Ela vai para temperatura abaixo de zero. Então, nessa relação, poxa, Felipe, e aí? Como que eu resolvo? É o seguinte, galera, ΔL é igual ao L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Então, meu ΔL seria, meu L0 são os 20 metros iniciais, o meu alfa é do alumínio, então eu vou pegar e faço o seguinte, ó, vou lá naquela tabelinha que mostra a dilatação do alumínio, então o coeficiente de dilatação do alumínio, ele está aqui, ó, ele é 24, lembrando que eu tenho uma potência de 10 a menos 6 aqui envolvida. Então, ele é 24 vezes 10 elevado a menos 6, beleza? Só tirar essa marcação aqui para não atrapalhar a gente. Então, apagar as anotações, show. Ele é essa potência de 10 elevado a menos 6. O alumínio é 24 vezes 10 a menos 6. Então, vamos retornar lá para o slide onde a gente se encontrava, que falava sobre essa dilatação. Então, aqui, vezes 24 vezes 10 a menos 6, vezes a minha variação de temperatura. A minha variação de temperatura, se a final é menos 10, é a final menos a inicial, que é 40. Então, esse ΔL, ele ficaria 20 vezes 24 vezes 10 a menos 6, vezes menos 50, que foi a variação de temperatura que a gente sofreu. E aí, nesse caso, a gente sofreu não, que a barra aí de alumínio sofreu. E aí, esse ΔL dá esse valor aí negativo, ó. Então, pô, valor negativo significa que ele contraiu. Então, aquele tamanho que ele tinha no início era o 20 metros, menos essa variaçãozinha aí. Tranquilo? Então, a gente percebeu que a dilatação ela pode acontecer quando o corpo aumenta, e aí a gente chama de dilatação. Aumenta a temperatura, o tamanho dele aumenta, e se diminui a temperatura, o tamanho dele tende a diminuir também, e a contração. O material que ele possui a propriedade de ter um alto coeficiente de dilatação, comparado com outro, então vamos supor, vidro comparado com alumínio. O alumínio, se vocês olharem lá na tabela, ele vai ter um coeficiente de dilatação maior do que o coeficiente de dilatação do vidro. Então, por exemplo, vamos voltar lá para aquele slide da tabela. Tá aqui, ó. O alumínio é 24 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vidro comum,
9 vezes 10 a menos 6. Isso significa que, para a mesma variação de temperatura, com o mesmo tamanho no início, o alumínio ele vai aumentar mais as suas dimensões do que o vidro comum, beleza? Ele vai aumentar aí quase 3 vezes, né? Entre 2 vezes e meia a 3 vezes, tendo mais facilidade para isso do que o vidro comum. Então, depende do material. Mas e se eu resfriar? Quem diminui mais de tamanho? A gente sabe que se aquecer, o alumínio tende a aumentar mais de tamanho do que o vidro comum. Se resfriar, é a mesma coisa. O alumínio tende a diminuir as suas dimensões mais fácil do que o vidro comum. Um material com alto coeficiente de dilatação comparado a outro, ele aumenta mais fácil suas dimensões, mas ele também diminui mais fácil suas dimensões. Então, a pegadinha também clássica que vem a surgir em questões em vestibulares mais tradicionais, né? Então, vamos lá, vamos seguir, e aí vamos para cá, ó. Se a gente retomar, então, para aquele exemplo do trilho de aço, aquele que a gente fez, tal, foi mostrado no slide. Ele tinha 10 metros de comprimento, quando a temperatura dele aumentava de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então, naquela situação inicial que nós possuímos lá atrás, o comprimento inicial era de 10 metros, a minha variação de temperatura, ela, no caso, está valendo 60 graus Celsius. Vamos chamar aqui, ó, situação 1 e situação 1. E aí, nessa situação, a gente lembra, alguns minutos atrás nós resolvemos isso, que dava em torno de 7 milímetros, o ΔL. Ele quer saber quanto que seria essa dilatação se a gente variasse a temperatura 3 vezes mais, ou seja, se a minha variação de temperatura fosse 3 vezes maior do que a minha primeira variação de temperatura, ou seja, fosse uma variação de 180 graus Celsius. Poxa, se ele variou a temperatura 3 vezes, os outros fatores não mudaram, então significa que a minha dilatação, a minha segunda dilatação, ela vai ser 3 vezes maior do que a minha primeira dilatação. Então, se a minha primeira dilatação, que a gente já calculou lá atrás, foi 7 milímetros, essa dilatação aqui vai ser 3 vezes esses 7 milímetros, vai dar 21 milímetros, porque o tamanho, a variação de temperatura é 3 vezes maior. Sobre esse mesmo exemplo aqui, ó, essa mesma situação inicial aqui, é a questão 2. Sobre esses exemplos dos trilhos, qual seria a dilatação do trilho para a variação de 60 graus Celsius, essa variação que ele sofreu, se em vez de 10 metros, o trilho possuísse 20 metros de comprimento? Ou seja, eu tenho uma situação inicial, que o meu tamanho inicial, lá naquele exemplo que a gente viu, era de 10 metros, a minha variação de temperatura 1, ela estava valendo 60 graus Celsius. Ele pergunta se nessa situação agora, sendo o mesmo material, se o meu tamanho inicial, agora nesse caso, for 2 vezes maior do que o tamanho inicial lá naquela primeira situação. Ou seja, meu tamanho agora é um tamanho de 20 metros. Para a mesma variação de temperatura. A variação de temperatura 1 vai ser igual à variação de temperatura 2. O material é o mesmo, ou seja, ele é 2 vezes maior no início. Isso significa que a dilatação dele, nesse caso, vai ser 2 vezes maior do que essa dilatação aqui. Ou seja, vai ser uma dilatação de 14 milímetros. Beleza? E aí, para a gente poder fechar, vamos aí para o último exemplo de dilatação linear dos sólidos. É o seguinte caso. Considere que a gente tem uma barra de 3 metros, e essa barra de 3 metros dilata X, quando a temperatura aumenta em 50 graus Celsius. Quanto que vai dilatar outra barra do mesmo material, cujo comprimento é 6 metros, quando a temperatura aumentar 200 graus Celsius? Galera, pensa comigo assim, ó, me acompanha. Se eu tenho uma barra, o tamanho inicial dela é 3 metros, ela sofreu uma dilatação X quando ela aumentou a temperatura dela em 50 graus Celsius. Agora vamos considerar uma outra barra que tem um tamanho inicial de 6 metros, ou seja, isso é 2 vezes esse tamanho inicial que está aqui, beleza? É 2 vezes o tamanho inicial 1. Ela
sofreu um aumento de temperatura agora de 200 graus Celsius. Esse aumento é 4 vezes maior do que esse aumento aqui. Então, isso aqui vai ser 4 vezes o aumento de temperatura 2. Eu quero saber quanto que vai ser esse novo ΔL, quanto que vai ser essa dilatação dela em função de x. Bom, galera, pelo tamanho inicial, eu sei que isso daqui, se fosse tudo igualzinho, seria x. Mas o tamanho inicial não é 2 vezes maior? A variação de temperatura não é 4 vezes maior? Então, essa dilatação aqui, que a outra vai sofrer, 2 vezes 4, 8x, vai ser a variação. E aí, para a gente fechar mesmo de vez, um exemplo de questão mais clássica, assim como se fosse para exercício, que seria o seguinte, ó. Uma barra cujo material tem a coeficiente de dilatação linear 2 vezes 10 elevado a menos 6, 1 por grau Celsius, ou grau Celsius a menos 1, possui 4 metros a 20 graus Celsius. Qual vai ser o novo tamanho dela a 220 graus Celsius? Para resolver isso, vamos lá. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. ΔL é igual, esse 4 que está aqui é o L0, é o tamanho inicial dela. Esse 2 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente de dilatação, é esse termo que está aqui, grau Celsius a menos 1. E esse 200 é a variação de temperatura. Se a temperatura inicial dela era 20 e ela chegou à temperatura de 220, ela sofreu um aumento de temperatura de 200. Esse 200 é o ΔT. Esse resultado aqui dá 16 vezes 10 a menos 4 metros. Passando para a notação científica, 1,6 vezes 10 a menos 3, ou seja, a minha vírgula estava aqui, eu andei a minha vírgula uma casa para a esquerda. Toda vez que eu ando com a vírgula para a esquerda, esse meu expoente aqui ele aumenta uma unidade para cada casa que eu estou andando. Como eu andei só uma, vai aumentar uma unidade aqui, menos 4 mais 1 dá menos 3. E 10 a menos 3 metros é a mesma coisa que milímetro. Então, isso aqui aumentou 1,6 milímetros. Mas ele quer saber qual é o novo tamanho, qual é o L final dela. O L final é o inicial mais o ΔL. Então, seguindo, vai ficar L final, esse é o L inicial e esse é o ΔL. Ou seja, no final, ela chega a 4,00016 milímetros. Ok? Bom, galera, esse foi o vídeo sobre esse iniciozinho da dilatação térmica. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre lâmina bimetálica, dilatação em 2 dimensões, dilatação em 3 dimensões, dilatação de líquidos, dilatação de gases, a parte que a gente consegue ali ter alguma propriedade. Então, por enquanto, é isso, essa parte inicial aí de dilatação, e a gente se vê nos próximos vídeos, ok?